Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos, doutores e doutoras, acadêmicos e acadêmicas, porque a partir de agora vocês vão aprender a desenvolver 5 habilidades. Como assim, Michael? Eu quero saber que habilidade é essa, eu quero mexer melhor no meu paciente, eu quero fazer algo diferente. Calma aí, porque é uma habilidade que você provavelmente não ouviu falar na faculdade ou na pós-graduação que você fez, independente da área. E isso é o grande diferencial do profissional do futuro. O fisioterapeuta do futuro, que na verdade já é o fisioterapeuta do presente, ele começa a se diferenciar dentro de algumas características. E essas características, elas são treináveis. Então pensa comigo, antigamente se buscava muito por estabilidade. Talvez os teus pais ou os teus avós tiveram uma profissão estável em um emprego estável. Quer dizer que eles começavam a carreira em uma empresa e eles passavam lá a jornada de 5, 10, 20 anos. Muitos começavam e terminavam a vida dentro de uma mesma empresa. Tanto é que não se viam fazendo outra coisa. A fisioterapia mudou, o fisioterapeuta mudou, o paciente mudou. E não adianta então a gente ficar fazendo tudo igual, da mesma forma, e querer ter um resultado diferente. O que a gente precisa? A gente precisa olhar para o universo ao redor e adaptar, e pegar emprestado o que funciona. Quando o Fórum Econômico Mundial lança lá habilidades do profissional do futuro, o que eu, como fisioterapeuta, como educador, como mentor faço? Eu me aproprio daquilo para trazer isso para vocês em primeira mão. Então, olha só que interessante. Quais são as 5 habilidades que você vai desenvolver a partir de hoje para se diferenciar em um mercado com mais de 200 mil profissionais? Interessou? Já faz o seguinte, então, curte esse vídeo e deixa nos teus comentários quais delas você precisa trabalhar mais. Qual eu já sabia que existe, Michael, qual que é o meu ponto forte, mas no que eu estou devendo? Por que será que eu ainda não conquistei o objetivo que eu quero? Porque se eu quero um objetivo e eu ainda não conquistei, é porque eu não sei como chegar lá. Se eu soubesse, eu já teria chego. E talvez sejam justamente essas habilidades aqui que estão te faltando. Vamos lá? A primeira delas é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. O que a gente quer dizer com isso? O fisioterapeuta que tiver capacidade de aprender sozinho, ele acaba se destacando. Ele conquista os objetivos de maneira acelerada. E a aprendizagem ativa, ela rompe com o processo natural do ensino. Porque antigamente a gente tinha lá um professor que era o detentor do conhecimento. Tinha um aluno que tinha medo de se expor, medo de perguntar, por causa do medo de errar. Ele foi ensinado que errar era ruim e ficava nessa dualidade, nessa dicotomia, nessa separação. E na verdade, o que a gente tem hoje é um aprendizado mais horizontal. Se você não faz parte desse tipo de aprendizado, você está no ambiente errado. Você e o seu professor. E os outros membros, vamos dizer assim, de um clube, têm que estar equivalentes. Tem que ser autonutritivo. É a relação de ganha-ganha. Nesse momento, você começa a ver que eu posso aprender sozinho um tantão de coisa que as outras pessoas não sabem e que as outras pessoas também não estão dispostas a me ensinar. Essa aprendizagem ativa, ela envolve você pegar um conceito teórico e experienciar e colocar na prática. Ninguém vai fazer isso por você. Uma vez que você coloca na prática e você repete, você cria uma constância, você evolui. E é aí que você aprende de verdade. Então, você não aprende de verdade decorando, porque isso você esquece. E a aprendizagem ativa é sempre querer algo a mais. Os maiores empreendedores que a gente conhece têm essa veia de querer saber a origem, querer saber a consequência. E é bem nesse caminho que você está. Se você está acompanhando esse conteúdo, pode ter certeza que você já tem um pontinho para se diferenciar no mercado da fisioterapia. E junto com essa aprendizagem ativa, eu falei das estratégias de aprendizado. O que é uma estratégia de aprendizado? É você ter um guia, ter um passo a passo, uma sequência lógica que facilite a tua evolução.
Não é simplesmente abrir um livro, abrir um artigo e dizer, ok, agora eu quero aprender. Ou aprender por osmose, ficar colado em material e repetir a mesma coisa de maneira desorganizada. Não, é justamente o contrário. É saber como começar, como continuar, como concluir o teu estudo, é saber como organizar e gerenciar todos esses processos. Eu sei que pode ser uma linguagem nova para você, mas fica aqui a dica. Se você precisar saber mais a respeito, coloca nos comentários que de alguma maneira eu posso te orientar. E agora a gente entra no ponto 2, que é o pensamento analítico e a inovação. O fisioterapeuta e o universitário também, que tiver a capacidade de granular o pensamento, porque o pensamento que a gente recebe é o pensamento da outra pessoa, que para ela tem um contexto, tem um significado, mas quando a informação chega para a gente tem que granular, a gente tem que fragmentar ela dentro de um contexto lógico para aquilo fazer sentido. Então, quando eu falo de um paciente que vem com uma dor lombar num período pré-menstrual, tá? Tem muita gente que vai pegar a informação completa, vai até entender e vai reproduzir. O granular um pensamento é você pegar a dor lombar e fatiar essa dor em camadas. Como que eu entendo uma dor lombar? Primeiro de tudo, eu tenho que entender a anatomia lombar. Eu pego a anatomia da lombar e eu fatio ela em camadas. Quem que forma a lombar? Eu tenho que entender os ossos, as articulações, os ligamentos, os músculos, os nervos, os vasos. Uma vez que eu granulei a lombar, eu consigo granular a dor. Tem dor crônica, tem dor aguda, tem as várias formas de manifestação dessa dor, tem a transmissão periférica dessa dor, tem a leitura central dessa dor. Entende como é mais trabalhoso a princípio você construir todo esse pensamento, ou você pode investir para ter tudo isso de maneira mais acessível ou pronta, não tem problema, mas o granular é esse movimento de tornar micro um macro aprendizado. Isso faz com que você aprenda em camadas, e daí você aprende de verdade. E uma vez que você aprende de verdade, você consegue passar adiante essa informação e pegar parte dessa informação para um paciente, parte dessa informação para outro paciente. Entende como não é mais igual? E quando não é mais igual, você consegue inovar, fazer novamente, só que de um jeito diferente. Não fica protocolado, não fica padronizado, você gera realmente a sua forma de atender e entender um paciente. E isso dá um resultado acima da média, acima da curva. Se é isso que você está buscando, muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar. E claro, o nosso ponto 3, criatividade, originalidade, iniciativa. O profissional que lida com o ser humano, ele tem que criar. Ele vai criar uma forma de abordar o paciente, de receber o paciente. Ele vai criar uma forma de se comunicar, porque a nossa comunicação não é só verbal, é um movimento, é um toque. Então, fazer as coisas com uma impressão digital, fazer as coisas de um modelo único, faz com que você se diferencie. E, mais do que isso, faz com que o paciente queira ser atendido por você, porque ele não procura mais o nome de uma especialidade, ele procura o nome e o sobrenome de um profissional que já foi útil para ele ou que já foi útil para alguém que ele conheça. E se alguém fizer algo parecido com você, fica muito mais fácil de o paciente te trocar por uma questão de preço, por exemplo, de uma consulta, de um atendimento, de uma sessão. E quando você começa a ser muito diferente, por mais que o preço seja o dobro, o triplo, a pessoa vai querer se manter conectada contigo. Então, quando a gente fala em criação, em originalidade, é isso. E a iniciativa está em justamente levantar a mão para dizer, eu faço do meu jeito. Eu faço rápido, eu acerto rápido, eu erro rápido e, se necessário, eu corrijo a rota rápido. E esses testes que fazem com que as pessoas que põem a mão à massa, e fazem com que as pessoas que vivem a vida na prática, que é a vida real, se destaquem no mercado. Diferente daquela pessoa que aprende, que é um acumulador de informação, mas que não ajuda e que não transforma a vida de ninguém. E quando tudo isso começa a acontecer, a gente entra no quarto ponto, que é a liderança. Como é bom ter um líder. Saber a quem seguir é fundamental.
E o teu paciente está confuso, ele tem problema, ele tem dor, ele tem limitação, e ele precisa de alguém que o lidere. Então, para você criar uma tribo, você precisa de um líder, que eu estou estimulando a ser você, de um liderado, que são os seus pacientes. Você precisa de uma comunicação entre essas duas partes e de uma causa, de um movimento. E o que a gente quer proporcionar para o nosso paciente? É uma saúde por conta própria, é uma autonomia, é uma melhora rápida, é uma independência. Quem são os pacientes que são os pacientes certos para o teu negócio? Quem é você para liderar um negócio de saúde hoje? Como que está a tua saúde? Como está o teu sono, tua alimentação, teu exercício físico, tua saúde mental? Michael, não estou cuidando disso. Então, talvez, dentro dessa arte da liderança, falte algo. Esse algo não está nos teus pacientes, mas está em você. Dói ouvir isso. Mas se você não inspirar as pessoas que estiverem próximas, vai ser mais difícil de ter um crescimento exponencial do teu negócio. Então presta atenção, porque o mundo precisa de líderes, o mundo provavelmente precisa daquilo que você tem a oferecer. E o nosso quinto ponto é a inteligência emocional. Por quê? Porque saber as coisas não basta mais. Inteligência artificial existe, e eu não estou dizendo que ela é boa ou é ruim, eu estou dizendo que a gente usar ela da melhor maneira é interessante. E a inteligência emocional é aquela habilidade que poucas pessoas têm de não dançarem conforme a música do outro, de receber qualquer tipo de informação, de ter um pico emocional, mas de organizar essa emoção para que aquele sentimento não perdure. Uma coisa é você se estressar, ok? Faz parte da vida. São nos estresses bons e ruins que a gente evolui, que a gente desenvolve. Então, tudo bem estressar. O problema é a gente estressar quando não deveria. É estressar quando tudo está funcionando bem. É estressar sem uma causa real. E isso acontece com pessoas que não têm inteligência emocional. A tua inteligência emocional, a minha inteligência emocional, elas têm que se unir para fazer o nosso paciente se conhecer melhor. Fazer o nosso paciente entender o contexto no qual ele está inserido. Se você quer chegar num lugar e ainda não chegou, o teu paciente buscando a cura, você querendo melhorar mais o teu paciente, querendo aumentar o teu faturamento, por que isso não acontece? Porque falta algum tipo de inteligência. E a maioria das vezes não é cognitiva, porque informação você tem no YouTube, em cursos, em vários outros programas de aprendizado, mas são poucas as pessoas que têm algum tipo de informação de como organizar, como gerenciar as minhas emoções. E quando vem algo que abala a gente, faz a gente tremer, tem muito profissional, tem muito fisioterapeuta que nega. Tem fisioterapeuta que nega ganhar dinheiro. Como assim, Michael? Tem fisioterapeuta que não gosta de ganhar dinheiro. E isso é uma carência emocional que pode vir lá da infância. Eu quero que a classe vá bem, eu quero que os outros profissionais vão bem, desde que não vão melhor que eu. Porque se tiver alguém melhor que eu sou o primeiro a criticar e a tirar uma pedra. Opa, olha a falta de inteligência em uma colocação como essa. Você está se afastando de um futuro glorioso da sua terapia porque está preocupado com a vida do outro, enquanto deveria estar olhando para o seu próximo passo. Inteligência emocional envolve a relação de você com você mesmo, a relação dos ambientes que você frequenta, a relação das pessoas com as quais você se relaciona, todo o conhecimento que você tem para criar hábitos, para criar rotinas que te levem para algum lugar. E agora fala sério, você já tinha ouvido falar nesses 5 pontos de alguma maneira? E mais, como fisioterapeuta, colocar isso em prática vai te dar de maneira super rápida, porque é a partir de hoje mesmo que o jogo muda, a capacidade de trazer os pacientes certos, de ser mais eficiente, de ter tratamentos mais eficazes e de prosperar na fisioterapia. Tá a fim de entrar nesse jogo? Vem comigo e, antes de acabar, dá aquela curtida bacana. Deixa o teu comentário com qualquer dúvida. E se eu perceber que esse assunto realmente está interessando vocês, a gente faz uma sequência com as próximas 5 habilidades. Porque, na verdade, são várias. E eu trouxe aqui uma pitada, uma amostra daquilo que a gente precisa para se tornar diferente como profissional, mas também como pessoa.